Na prática, a teoria é outra, né? Uma coisa é você ouvir né? O que a pessoa está descrevendo. Ah, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, aquilo outro. E a outra coisa é você ir lá e aplicar aquilo no teu dia a dia. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Produto em Pauta Mentorias. Né? A ideia aqui é a gente ter conversa com pessoas que estão, enfim, passando por algum desafio ou querem, enfim, só conversar sobre produto, né? Porque muitas vezes as dúvidas, né, os desafios de uma pessoa acabam sendo desafio de outras pessoas também. E hoje eu estou aqui com o Bruno Freitas. Super obrigado aí por ter topado. Conta pra gente um pouco da tua história, como é que você veio parar no mundo de produto, e fica à vontade, se você quiser emendar também aí com um tema que você quer conversar hoje, fica à vontade. Bom, prazer, meu nome é Bruno, já venho aí há pelo menos 15 anos trabalhando em multinacionais. Não, ainda não sou da área de produto oficialmente, estou tentando fazer essa migração, porém sempre trabalhei em ambientes mais, vamos dizer assim, mais ágeis, mas nunca sendo responsável por o produto ou pelo projeto, como mais antigamente era mais definido, sempre como área de negócios e sempre como, vamos dizer assim, o entusiasta curioso. Então, sempre fui aquele cara, o facilitador. E eu comecei, vamos dizer assim, a analisar o mercado, ainda mais agora com inteligência artificial e como trazer inteligência artificial para um ambiente de multinacional, que é bem diferente de um ambiente de startup, mas a gente sabe que as inovações estão aí. Então eu comecei a pensar na minha carreira como eu poderia tratar hoje o que eu já faço. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com operações, depois trabalhei muito tempo com e-commerce, depois implementação de e-commerce numa multinacional de automobilística, que já era um universo totalmente diferente, mas era um ambiente mais de projetos, mas, querendo ou não, já era um pouco mais. É a mistura do projeto waterfall com um projeto mais ágil, porque a gente precisava entregar. Assim, foi uma experiência incrível e foi no meio da pandemia. A gente tinha um projeto aprovado antes da pandemia, veio a pandemia, fecharam todas as concessionárias e, de repente, a gente tinha 97% de concessionárias num dia fechadas. Negócio digital começou a ter muita procura. Foi, foi muito bom, realmente. E agora eu estou numa indústria de healthcare, então há uma série de regulações, porém a parte tecnológica, comportamento do cliente no mundo digital, tem coisas que a gente tem que fazer a empresa se adaptar ao que os usuários estão esperando, ao comportamento do usuário, o que eles buscam nas plataformas. E aí eu comecei a comparar, tipo, o meu dia a dia é muito do que alguém de produtos faz. Claro, eu ainda comecei o curso agora, estou começando a ter essa, vamos dizer assim, essa certificação, mas entender dores do cliente, trazer essas necessidades, fazer plano de negócios internos para ter aprovação, conseguir liberação de times específicos de IT, de desenvolvedores, de aprovadores, para dentro desse projeto e fazer isso acontecer. E depois que a gente entrega o projeto, por exemplo, o projeto de e-commerce no começo era um projeto, não tinha nada, começamos, entregamos. Tá, depois ele virou um produto, o e-commerce virou um produto. Só que antigamente eu não tinha essa visão de, isso é tratado como um produto. Eu sempre tinha na cabeça que produto é o produto que a gente vende. E aí fazia essa gestão de produto fazia sentido, por exemplo, para um carro, hoje faz sentido para uma ressonância magnética. Mas não imaginar o meu e-commerce sendo tratado como um produto. E começando assim a ler, a tentar letramento, ver o que o pessoal está procurando, ver um pouquinho do mercado, como eles estão tratando, ver essas empresas mais tecnológicas, como que elas fazem ciclo de produtos, você fala, pô, eu estou muito próximo disso. Não, não sou o profissional, mas estou muito próximo. Como que eu consigo trazer toda essa tecnologia, as metodologias, para fazer com que o meu produto hoje aqui seja melhor, ou para fazer que minha carreira, eu como profissional, fique melhor. Então eu comecei a olhar o produto como uma próxima parte da minha carreira, certificações, conhecimentos, e me tornando um profissional melhor nesse interim. Então, basicamente, hoje é onde eu estou
digamos, não dá para falar que eu estou migrando para produtos, mas eu estou buscando esse conhecimento para que eu consiga tocar hoje as minhas plataformas, né, os meus projetos como um projeto de produto. Claro, trazendo mais melhoria e melhorando nesse meio termo, aí, nesse meio tempo. Muito legal, muito legal. E que tema que você gostaria de conversar hoje aqui na mentoria? Bom, eu acho que, para ser bem proveitoso para mim, acho que para muita gente como eu começo, porque hoje beleza, eu peguei uma empresa que hoje é referência, pelo menos aqui no Brasil, de produto, que é a PM3, não sei se pode falar marca, mas acabei falando. Tem várias certificações lá, eu até deixei aqui do lado anotado, então tem o próprio gerenciamento de produto, mas tem Discovery, tem Growth, Marketing, Analytics, e tudo, na verdade, vai fazer uma parte do que seria o todo, né? Do que seria uma gestão de produto completo. Mas por onde começar? Quais seriam as principais partes? É mais fácil fazer uma análise do que eu já tenho de conhecimento versus as certificações que eu posso ir buscando e conhecimento? É melhor começar com o gerenciamento de produto como um todo e depois ir se aprofundando em cada tópico? Qual seria assim a sua sugestão de como Falando aí começar? dos cursos especificamente da PM3, né? Acho que começar pelo de gestão de produtos, acho que é um bom começo, porque ele te dá um panorama completo ali da função mesmo, né? Daquilo que você vai precisar, enfim, de forma macro ali, entender no dia a dia. E aí depois, à medida que você vai avançando, você vai vendo os outros cursos ali, o que faz sentido para você. Eventualmente, growth pode não fazer sentido nesse momento se você não tem nenhum desafio de growth, mas discovery pode fazer sentido porque você está com um desafio de criar um produto novo, entender uma demanda específica dos clientes para eventualmente criar uma solução para isso. Então, acho que seria legal primeiro ter essa visão um pouco mais generalista, né, da função, o que é a função de produtos, né, o que gestão de produtos faz, e aí a partir daí você definir dentro do que você está tendo, né, de desafios no teu dia a dia, porque pelo que eu entendi, hoje em dia você já de uma certa forma pratica a gestão de produtos, apesar de não ter o cargo formalmente, né, é isso, né? Sim. Perfeito. Por ser uma empresa mais no mercado mais regulado, uma empresa multinacional, centenária. Então, existem alguns processos e áreas, mas se você fizer mesmo a comparação, querendo ou não, é produto, porque eu tenho que pensar no cliente final e eu tenho que pensar assim. Hoje eu estou numa área que vende equipamentos médicos. Online, claro, tem toda a parte de marketing, mas o meu cliente final é o meu usuário paciente. Então, a gente tem que pensar, vamos dizer assim, nessa profundidade. Depois eu converso tanto com médicos, como tomadores de decisão dentro de ambientes hospitalares, ambiente de compra, financeiro. Eu tenho tanto mega grupos hospitalares, como eu tenho clínicas menores, como eu tenho um ortopedista direto, que atende pessoa física. Então tem que pensar em todas essas pessoas. Então, assim, é muito amplo. E aí você começa a comparar. Tipo, eu comecei a fazer o curso agora. Pô, bastante do que tem lá eu já faço, talvez, num dia a dia. Talvez não fazendo toda essa gestão, mais focada ali no negócio em si, mas eu poderia, vamos dizer assim, evoluir o que eu faço hoje, trazendo novas metodologias, novas formas de trabalho, aprendendo como fazer melhor as coisas. Agora, com inteligência artificial, acho que diminuiu várias barreiras que hoje acredito que todo mundo tem, mas principalmente de validação daquela primeira ideia. Pô, eu gostaria de fazer, não sei, vamos colocar assim, um método de pagamento diferente. Como que seria essa jornada para o cliente? Antes, até mesmo para eu fazer os mockups, começava naquela minha ideia, e eu vou ser bem sincero, assim, eu já fiz muita coisa em Paint, para ter as ideias, para colocar PowerPoint, depois evoluiu para a gente começar a trabalhar com Figma. Não sou um especialista em Figma, mas a minha primeira ideia sempre era assim, PowerPoint, Paint, do que eu gostaria. Vai para alguém analisar, trazer um pouquinho mais de UX, num design melhor, vai para um próximo comitê. E hoje, praticamente toda essa barreira, eu já posso começar, eu já sugeri muita coisa
não vou falar semi-pronta, mas num visual muito próximo do que eu tenho na minha cabeça. E antigamente era aquele mockup muito feio, muito funcional, do tipo, eu vou precisar disso. Precisava de alguém transformar isso, e a IA praticamente acabou com isso. Então, eu hoje, da minha validação de ideia, eu já posso deixar no momento muito próximo, acelera muito o tempo de desenvolvimento para ter essa ideia sinal para a gente começar a fazer as validações. Claro, velocidade em startup, velocidade numa empresa multinacional é muito diferente, mas mesmo assim já se ganha muito. Então, é muito do que eu vou conseguir fazer hoje, tendo esse conhecimento, com o auxílio da IA, com o auxílio de IA, para trazer para o dia a dia. E eu vejo que hoje muito, principalmente analisando o mercado, ao contrário do que todo mundo estava falando, que IA ia tomar trabalho de todo mundo, cara, eu vejo assim muita oportunidade para produto, principalmente para quem está um pouquinho mais sênior e já utiliza de alguma maneira workflows ou agentes autônomos, ou já tem um conhecimento de IA. Justamente por isso, por causa da velocidade que você consegue hoje fazer todo o processo, validação, teste, funcionou, não funcionou, o que não funcionou, interação, customer feedback e análise, vamos dizer assim, qualitativa, trazendo input, você já consegue fazer tipo, todo um ciclo que antes demorava, sei lá, ano inteiro para você pensar no produto. Hoje você consegue fazer em ciclos menores, com times menores. Então essa, pelo menos é a visão que eu estou tendo hoje do mercado. Eu acho que ainda está muito longe de um AGI tomar conta de tudo, mas é meio clichê, mas pessoas usando IA vão tomar o trabalho das pessoas que não usam IA. É meio que eu tenho para mim. Então eu não gostaria de ficar parado nesse. Eu sou um entusiasta, eu gosto muito de testar algumas coisas com IA, mas agora buscando mais um conhecimento mais gerencial, mais holístico do produto em si, né? E fazer com que eu consiga fazer entregas melhores, entregas mais rápidas e entregas mais valorosas, não só interno, financeiramente, óbvio, porque é necessário, mas também de uma jornada melhor para os consumidores e para os pacientes, né? Que é importante no papel que eu tenho hoje. Mas você trouxe vários pontos importantes, inclusive disso tudo que você trouxe, na verdade, assim, a impressão que me fica é que hoje você já é uma pessoa gestora de produtos, você só não tem o cargo formal, né? E não tem o conhecimento teórico, enfim, né? do que se precisa para gerir produtos, mas você já está praticando gestão de produtos. Então, muito legal você ter ido atrás de um curso que te dê um pouco desse embasamento mais teórico, exemplos de como outras empresas estão fazendo, empresas eventualmente que são até mais maduras nessa questão de desenvolvimento de produto, né? Isso aí acho que vai te dar todo o ferramental que você precisa para exercer o teu papel de uma forma mais plena mesmo, né? mais completa mesmo. Mas assim, na tua fala eu já ouvi um monte de coisas que demonstram que você já está exercendo, né? Porque uma coisa que às vezes me preocupa em pessoas que estão fazendo transição de carreira são pessoas que elas estão estudando, né? Fazem algum curso, estão lendo livro, enfim, estão estudando, mas não conseguem praticar isso no dia a dia, né? Isso acaba sendo um aprendizado incompleto, né? Não adianta você só ler o livro. Eu gosto muito de natação, né? E eu costumo falar, poxa, não dá para você aprender a nadar lendo livro e assistindo aula no YouTube. Não, você tem que ir para a água e você tem que se molhar, né? É a mesma coisa com qualquer habilidade que a gente queira ter, e gestão de produtos é uma habilidade no final das contas, né? Não adianta só a gente ler, a gente estudar, a gente ver curso, se a gente não colocar a mão na massa. A gente tem que ir lá e tem que colocar a mão na massa. E o que é colocar a mão na massa em gestão de produtos? É ir lá e ajudar a construir produtos, junto com um time de engenharia, junto com pessoas de design, ajudar a construir um produto. E pelo que eu estou entendendo, você está tendo essa oportunidade aí onde você está hoje. E isso é maravilhoso, assim, o que você tem que fazer daqui para frente sempre que você aprender alguma coisa nova, ver como encaixar aquilo no teu dia a dia, no que você está trabalhando, né? Porque é uma maneira de você realmente testar a teoria na prática, né? Aplicar a teoria na prática. E
outra frase bastante conhecida, né? Na prática, a teoria é outra, né? Uma coisa é você ouvir né? O que a pessoa está descrevendo. Ah, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E a outra coisa é você ir lá e aplicar aquilo no teu dia a dia. Você vai lá dentro do teu ambiente, e no teu ambiente você vai ter restrições e condições diferentes do que aquela pessoa explicou no vídeo, que ela explicou num livro, e você vai ter que adaptar aquele conhecimento que você absorveu para a tua realidade. Você vai ter que adaptar ali para as restrições e condições que você tiver. Algumas coisas são restrições, algumas coisas são condições, são condições sine qua non, que estão lá independente, não tem o que fazer, não dá para mexer com aquilo. E você tem que saber como tirar o melhor proveito dessa situação. Então, assim, eu acho que você já está no caminho certo, assim, você já está exercendo, né, a função de gestão de produtos, você está estudando, né, você percebeu em algum determinado momento que o que você fazia era gestão de produtos, então você está indo lá e estudando, entendendo um pouco mais o que é essa tal de gestão de produtos, como é que eu consigo, né, através disso, né, que eu estou fazendo aqui, né, aplicar no meu dia a dia, e é isso, é conectar a teoria com prática. Acho que você não sei se de maneira consciente ou inconsciente, ou enfim, uma questão situacional, mas você está quebrando a principal barreira que eu vejo muitas pessoas que estão fazendo transição de produto sofrerem, que é estudar, 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 mas não tem onde aplicar. Você, felizmente, tem onde aplicar. Isso é extremamente valioso. A recomendação que eu dou para você é aplicar isso de forma consciente. Mesmo quando você não consegue... Poxa, eu vi aquilo naquele vídeo lá, mas eu não estou conseguindo aplicar aqui. Entender, por que não está aplicando? O que aqui é diferente daquilo que eu vi no vídeo, daquilo que eu vi, né, no livro? Por que está sendo tão difícil aqui? O que eu posso fazer para tentar conseguir aplicar isso de alguma forma no meu dia a dia? Né? Enfim, já falou de aplicar IA ajudar a fazer protótipos. Mas outro ponto que você trouxe muito importante, que isso é uma coisa assim que muita pessoa de produto acaba deixando de lado. Uma parte, né, do trabalho de produto é ajudar a criar soluções para os problemas que os clientes têm. Mas a outra parte é descobrir esses problemas. E descobrir esses problemas passa muito por conversar, né, conversar com os clientes, entrevistar clientes. Você disse que você faz bastante. Então, são esses dois lados que são importantes, né, no mundo de gestão de produtos. Um é, sim, construir, né, a solução ou criar, né, hipóteses de solução para testar, hipóteses, fazer o protótipo lá, né, como você bem falou, né, hoje em dia usando IA para criar um protótipo bem mais interessante para a gente testar, mas essa é uma parte, esse é o que eu chamo de discovery de solução, né? Mas tem o outro lado do discovery, que é o discovery do problema, entender melhor o problema, né? Entender por que as pessoas estão tendo aquele problema, por que elas querem ver aquele problema resolvido, onde que aquele problema acontece, enfim, tudo isso vem de conversar com o cliente. Então, acho que esses são os dois skills, né, habilidades que você, como pessoa gestora de produtos, precisa desenvolver. Você está tendo todo o conteúdo ali, né, toda a teoria, aí é questão de botar na prática, que pelo que eu entendi, você está tendo bastante oportunidade de colocar na prática aí. Sim, é bem isso que você comentou, e aí uma das coisas que eu comecei a aprender é, olhando para trás como foi entregue, eu poderia ter muito mais, não só investido em relacionamento com stakeholders, porque é normal, eu preciso de aprovação para muita coisa, eu preciso comunicar muitas áreas que os processos vão ser diferentes, eu preciso entender como que é esse processo, e aqui só para dar um exemplo de como foi a última implementação do e-commerce aqui no Brasil, por ser equipamento médico, é um ambiente regulado, eu não posso vender para qualquer um, tem que ser médico, tem que ter uma validação. Então, internamente, não é simplesmente, beleza, é e-commerce, sim, mas é um tipo de cliente diferente. Eu preciso de um know your customer muito forte, eu preciso fazer validações internas, então o tempo dessa validação tem que ser levado em consideração. Investimentos em fazer a melhor experiência possível, às vezes assim, não tem investimento sobrando, eu tenho que validar uma ideia. A minha primeira missão aqui era validar que o e-commerce seria viável, que teria público, e pelas, vamos dizer assim, pelas pesquisas, pelos feedbacks, a gente sabia que sim, mas uma coisa é você mostrar para a companhia, eu tenho busca aqui, eu tenho geração de lead, eu sei que esse cara na jornada de digital,
ele compraria se eu quisesse aqui. Ele está mostrando aqui, a gente está colocando para um funil de inside sales, mas eu tenho certeza que esse cara, ele finalizaria se ele já tivesse tudo. Então, foi todo um trabalho, claro, não só meu, de toda nossa estrutura de marketing ali na época, de validar isso, colocar para a companhia, e aí você consegue aquilo. Ok, eu te autorizo com tanto, e por ser uma multinacional, então é o time de IT de uma outra estrutura, você tem que montar um business case para ele. Então tem tudo isso. E eu vejo muito de, ok, eu estava ali dentro da área de negócio como um requisitante, mas por querer fazer aquilo dar certo, eu me envolvia muito. Mas eu poderia ter investido muito mais, não só nessa gestão, comunicação entre as áreas, como na parte de mostrar o que está sendo feito para todo mundo a todo momento. Isso é uma coisa que na época eu não fiz. Assim, eu precisava mostrar para quem precisava aprovar e eu precisava mostrar para as áreas que eu estava ou necessitando ou de alguma forma mudando o processo. Mas eu poderia de uma maneira geral ter, vamos dizer assim, dashboard é legal que todo mundo fala, mas uma forma de mostrar progresso para todos, o que a gente está fazendo, quais são as dores que a gente está resolvendo agora, o que está ficando para depois, porque uma coisa é a gente iniciar o projeto, depois a gente fala o bonito do MVP e depois vem o MVP do MVP, porque mesmo no MVP você encontra coisas que não vai dar para fazer agora, ou que vão ser feitas agora de uma maneira até os sistemas se adequarem, até os processos se adequarem. E depois falar, ok, a gente não está fazendo isso agora, mas eu vou entregar isso aqui em 3 meses. Essa parte de comunicação, eu sinto que eu poderia ter feito de uma maneira muito melhor, seria muito mais valorosa para todo mundo que estava participando. Mas, na época, eu era o responsável pelo e-commerce, então, assim, para quem precisava saber do e-commerce, estava informado, mas seria muito interessante para todo mundo, até mesmo para sentir parte, para o time, para o cara que é desenvolvedor, que está numa outra geografia, falar, putz, ele tem essa visão de que o que ele está fazendo agora está contribuindo lá, ou aquilo que ele negou para fazer agora, que ele sabe que vai ter que fazer depois, vai ter um impacto X. Eu acho que isso que faltou, e eu acho que é uma das coisas que eu tenho que melhorar nas próximas entregas de projetos, é essa parte mais de comunicação, de ter que seja um site, um SharePoint, um dashboard, o que for melhor para o time na época, mas ter um lugar onde as pessoas conseguem acompanhar o que está sendo feito, que eu acho que é o grande desafio, porque eu posso falar, eu sei 100% do meu projeto, mas meus stakeholders têm 200 projetos rolando. Qual ele vai acompanhar? O que é mais fácil. Principalmente quanto mais alto na hierarquia de decisão as pessoas estão, menos tempo, em teoria, elas têm para acompanhar projetos unitários. Assim. E eu, responsável unitário, claro, se ela fizer alguma coisa, ela vai me perguntar, mas se ela tiver uma forma mais fácil de ver aquilo, é melhor. Mais valor. E tudo que assim, parece brincadeira, mas você vê num curso mais teórico, você fala, pô, faz muito sentido isso. Me ajudaria aqui, aqui, aqui. Ao invés de eu ter explicando 3 coisas correlacionadas para 3 pessoas diferentes, eu poderia ter esse tempo nem precisando explicar, porque já está lá a informação. Mas por não ter um lugar concentrado onde tem as informações e as pessoas sabem que não, qualquer coisa que você precisar, fala com ele. As pessoas vão buscar ele, porque é o mais rápido. E hoje, atenção e tempo é o ouro de hoje em dia. Então, as pessoas vão buscar o nome responsável, que é mais rápido. Então, é uma das coisas que eu preciso evoluir. Claro, tem muitas coisas para evoluir, mas essa eu acho que é uma grande dor do que eu já poderia fazer agora, independente de ser produto ou não. Assim, esse tema é um tema bem interessante, Bruno, que você trouxe, que é exatamente gestão de stakeholder, né? Que é parte do coração ali da função de gestão de produtos, porque quando a gente for, enfim, analisar ali, o nosso produto ele toca a organização inteira, né? Toca, obviamente, o cliente, mas ele gera resultado para a empresa. Então, time de vendas tem interesse, time de marketing tem interesse, time de suporte tem interesse, financeiro também tem interesse, né? Enfim, pessoal do C-Level ali tem interesse. Então, assim, o que a gente deveria fazer até antes assim, esse é um erro até razoavelmente comum que as pessoas cometem do one size fits all, né? A gente faz uma coisa só e acha que serve, né, para comunicar para todo mundo, né? Eu mesmo já caí sobre
sobre esse problema algumas vezes, já incorri esse problema algumas vezes nessa falha, né? Você fala, não, beleza, vou fazer um e-mail aqui toda semana contando o que aconteceu de novo. E não é assim que deveria funcionar. Assim, a gente deveria analisar todos os nossos stakeholders, entender a relação que cada um deles tem com o nosso produto. E aí, quando a gente olha a relação, a gente tem que olhar a relação de poder e a relação de interesse, né? Existe até uma ferramenta chamada matriz poder-interesse, que é o seguinte, poxa, tem algumas pessoas dentro da tua organização que têm um poder fortíssimo de influenciar aquilo que você está construindo, né? Enquanto tem algumas pessoas que não têm tanto poder assim, mas têm bastante interesse, né? Então, você tem que botar, poxa, uma pessoa que tem alto poder e alto interesse no teu produto, na verdade, a maneira de comunicação com ele não deveria ser e-mail. Você deveria se comunicar com essa pessoa, sei lá, marcar encontros semanais ou 2 vezes por semana, porque essa pessoa é extremamente importante, né, enfim, para o desenho do teu produto e para o futuro do teu produto. Pessoas que têm um poder menor, mas têm alto interesse, eventualmente você pode comunicar de uma forma um pouco mais assíncrona, fazer e-mails, enfim. As pessoas têm interesse, elas, né, querem saber mais sobre o produto, mas elas não vão influenciar tanto no teu roadmap. Então, aí talvez uma comunicação mais unidirecional possa ser suficiente, um e-mail, alguma coisa assim, enfim, mensagem no Slack, dependendo enfim, das ferramentas que vocês usam de comunicação. Agora, uma pessoa que tem muito poder, mas pouco interesse, aí você precisa descobrir, poxa, como é que eu engajo essa pessoa, né? Porque essa pessoa pode de uma hora para outra barrar tudo, né? Muitas vezes você pode pensar a pessoa do jurídico. A pessoa do jurídico, às vezes, ela tem pouco interesse, mas ela tem muito poder. Com uma canetada só, ela pode botar a perder o teu produto. Poxa, como é que eu me relaciono com essa pessoa? Né? Tentar olhar aqui quais são os pontos mais críticos do ponto de vista jurídico, né? Você está no ambiente regulado, né? Quais são os pontos mais críticos aqui do ponto de vista jurídico? Sei lá, LGPD, GDPR, no caso da Europa ali. Isso aqui são temas críticos, né? Deixa eu me antecipar e já levar isso aqui para o jurídico, pegar o feedback, pegar a opinião aqui do jurídico, né? Então, enfim, construindo. Depois você procura matriz poder e interesse, é uma ferramenta bastante conhecida. Eu cheguei até a escrever alguns artigos sobre ela, mas enfim, é um pouco disso que eu te contei aqui. Tenta mapear todos os teus stakeholders, né? Quem tem mais poder de influência no teu produto e quem tem menos poder de influência, e quem tem mais interesse no teu produto, quem tem menos interesse. Às vezes é a mesma pessoa, às vezes são pessoas diferentes ali, a quantidade de poder e quantidade de interesse. E aí você tem que desenvolver qual é a melhor maneira de você se comunicar com cada um deles. Porque aí você garante uma comunicação mais apropriada para cada um, né? E cada um vai se sentir informado e inteirado de uma maneira bastante individualizada, bastante personalizada. E com certeza vai te agradecer por isso. E a tua vida como pessoa gestora de produtos tende a ficar mais fácil. Porque no fundo, assim, uma das coisas que eu brinco, né? Uma das coisas que a gente faz, o nome formal disso é gestão de stakeholder, né? Mas no fundo, eu brinco que o nome o nome informal, digamos assim, é gestão de ansiedades, né? Todo mundo tem alguma ansiedade em relação ao nosso produto, vendas, né? Para aumentar ali as vendas, está esperando uma funcionalidade XPTO, marketing porque está se organizando ali para fazer toda a comunicação do produto, pessoal de atendimento ali, de suporte, para garantir que não aumente a quantidade de tickets ali de suporte, atrapalhe a vida deles, que eles saibam, né, lidar com o produto. Então, todo mundo tem as suas ansiedades e a gente tem que saber gerir essas ansiedades, conseguir tranquilizar as pessoas, dando a informação que faz mais sentido para cada uma delas, dentro do contexto delas. Só aproveitando esse gancho, assim, tem alguma dica, alguma coisa que você acha que é muito válido nesse novo ambiente, vamos dizer assim, mais remoto? Porque, só para dar um pouquinho de contexto, eu estou quase 40 anos aqui, então era mais fácil antigamente você buscar as pessoas dentro de uma companhia. Você simplesmente levantava e começava as conversas, os relacionamentos. É o que eu até já comentei com estagiários, são pessoas que estão começando agora. Eu falo, é incrível como vocês
perderam a oportunidade de captar muito conhecimento pelo ambiente, porque, infelizmente, o remoto trouxe muitas coisas boas, mas a gente não pode ignorar que muitas coisas também ficou mais difícil. Para quem, assim, para quem já trabalhava antes e foi para o remoto, muito bom. Você já navega, você já sabe, você já busca, você já vai cativando as pessoas, mesmo que por ferramentas digitais. Para quem está entrando agora, não teve esse conhecimento de saber aquela dúvida besta que você olha para o lado e pergunta, que você levanta e você toma um cafezinho com a pessoa e parece que vocês estão perdendo tempo, mas na verdade você tá tendo informações de ambiente, da empresa, então se perdeu muito. Tem alguma dica, principalmente quando você fala de influenciar e gestão de ansiedade das pessoas para o remoto? Porque assim, tá muito formal agora. E se você quer atingir aquele decisor, a agenda é um desafio. Engajar esse cara, então, é bem desafiante. Se você não mostra aquele ROI maravilhoso, que é o que todo mundo para o que tem que fazer e presta atenção em você, quando principalmente você está fazendo mais ações de longuíssimo prazo ou longo prazo, é mais difícil você entregar alguma coisa que na hora brilha os olhos dele. Então, tem alguma dica que você vê que seria essencial principalmente para projetos mais focados em marketing, mais experiência do cliente, que é difícil você entregar um ROI financeiro, por exemplo? Deixa eu só confirmar, você falou que está há 40 anos nisso? Não, eu tenho 40 anos, eu tenho 40 anos, então eu peguei um pouco Me veio um susto agora. Falei, nossa, como você está bem, né? Trabalhando já há 40 anos. Não, vou fazer 40 anos agora, então eu sou bem old school. Não, legal, legal. Mas é isso mesmo, né? O mundo remoto ele traz alguns desafios bem grandes mesmo, porque, cara, eu me lembro, poxa, quando eu entrei na Lopes ali, eu entrei em julho de 2020, que era o auge da pandemia. Eu não conheci nenhuma das pessoas que trabalhavam comigo de forma presencial durante 1 ano e meio. Acho que depois de 1 ano e meio só que eu fui encontrar com elas em 3D. Eu brinco que é encontrar em 3D, né? Sair da telinha aqui. E realmente eu fiquei muito preocupado, assim, o que eu ia conseguir fazer entrando numa empresa de forma remota, não conseguindo sentir, né, o clima ali. Tem essa coisa de sentir o clima, né, ver como é que as coisas estão rolando e tal. Mas, enfim, de forma geral, assim, ser humano é bastante adaptável, né? Assim, uma coisa que eu particularmente percebi é que, como não tinha mais essas conversas de corredor, enfim, essas conversas mais informal, eu tinha que forçar isso a acontecer, né? Então, assim, algumas coisas que eu fiz assim que eu entrei nessa empresa, em vez de ter, eu tinha o meu time de liderados ali, eu tinha acho que umas 7 pessoas ali que eram meus líderes, formava a primeira, enfim, gerência ali, gerência mais sênior, que estava ali comigo na Lopes. E se fosse presencial, eu teria, sei lá, um encontro semanal com eles, né? Mas no remoto, eu falei, gente, a gente está remoto, eu estou chegando agora, vamos começar a fazer esses encontros diários, a gente reserva 1 horinha aí no final do dia, a gente se encontra diariamente, a gente vai anotando as pautas que a gente tem para conversar. Se eventualmente não tiver pauta, a gente derruba a reunião e não faz a reunião, mas a gente não tem essa coisa de encontrar aí no dia a dia e tal. É o jeito que a gente tem, né? Eu tinha one-on-ones com todos eles ali toda semana, né? Separado ali meia hora ou 1 hora com todo mundo para garantir que a gente tivesse tempo para a gente poder conversar. Enfim, constantemente falando ali pelo Slack, né? Ou mesmo o WhatsApp ali, né? Para conseguir falar com as pessoas. Então você tem que usar desses meios assíncronos de conversa e também se acostumar um pouco também com a conversa assíncrona, né? Slack, WhatsApp, assim, você manda, mas nem sempre a resposta vem na hora, né? Assim, é diferente da pessoa estar sentada do teu lado, você fala, e aí, Bruno, tudo bem? Como é que você fez aquele negócio? Você não consegue, né, dar aquela interrompida. Você manda mensagem e espera a pessoa responder no momento dela, no momento que ela está mais disponível. Então, a gente também tem que se acostumar a esse modelo de comunicação assíncrona. Se for uma coisa urgente, poxa, posso te ligar, né? Para garantir que você não está interrompendo, posso te ligar? E aí pega o telefone e fala, 5 minutos que seja, mas resolve o problema de maneira, né, síncrona ali.
enfim, a gente tem que se habituar, né, se ambientar ou se acostumar a usar técnicas diferentes do que a gente usava quando a gente tinha aquele papo do cafezinho, o papo do, né, do corredor ali. É uma maneira realmente diferente, mas funciona. Até, assim, uma coisa super curiosa, é, enfim, quando eu estava no Gympass, era tudo presencial e tal. A gente fez alguns hackathons ali, todo trimestre a gente tinha hackathon do time. Era presencial, funcionava super bem. O pessoal criava coisas absolutamente incríveis ali. E aí, quando eu fui para Lopes 100% remoto, eu falei: caramba, eu adoraria fazer hackathon aqui, mas será que dá para fazer hackathon remoto? Será que funciona isso, né? E aí, enfim, sentando ali com o time, a gente pensou: poxa, seria muito bom do ponto de vista né, de cultura, o pessoal ter essa experiência de hackathon, mas, poxa, como é que a gente vai fazer? E aí o pessoal arrumou uma solução, enfim, na época eles usaram o Discord, que permitia deixar o canal aberto o tempo todo, e os times se formaram, eles ficavam trocando figurinha, e acabou funcionando, e saíram soluções super legais, né, e o time super motivado. Então, tem jeito, tem maneiras e maneiras, acho que é uma questão só enfim, ser bastante criativo e fazer benchmarks, ver como outras empresas, muitas empresas trabalham e continuam trabalhando remotas até hoje, como é que elas trabalham, como é que elas implementam, como é que elas solucionam algumas situações ali e ver o que faz sentido aplicar no teu ambiente. Até num gancho disso, eu trabalho também com geografias diferentes, horários diferentes. Então, por exemplo, time de desenvolvimento, majoritariamente Índia, são 7 horas e meia para frente. A estrutura que eu trabalho hoje, Europa, horário de verão, 5 horas para frente. Mas tem uma estrutura muito grande nos Estados Unidos, 3 horas para trás. Então, já tem que fazer essa gestão de horários. Então, vamos dizer assim, para comunicação assíncrona, assim, não tem muito jeito. Tem que ser, né? Tem que ser Tem que assim. ser, tem que ser dessa forma. Claro, a gente usa ferramentas internas, hoje a gente trabalha com Teams e e-mails. Dependendo da estrutura, tem ferramentas, seja o Adobe Workfront, seja o próprio Teams mesmo e e-mail como eu citei, mas tem o Confluence para. Assim, ferramentas vão ter, depende da área aqui ainda. A gente não é uma companhia que usa uma ferramenta aqui, inclusive a gente tem várias, depende muito do uso específico, se é muito IT, é gerido por projetos, tem uma ferramenta lá, tem, tem projetos que são menores, por exemplo, eu vim de região, hoje eu estou numa região chamada International, que abrange quase todos os mercados, mas eu comecei em Brasil, Latam, e para muitas coisas a gente não tinha tamanho suficiente, cara, a gente usava o Smartsheet, que é um Excel avançado assim, que é muito bom, porque ele pega ali as pequenas necessidades. Eu não tenho uma necessidade de utilizar Gira, de utilizar Slack, porque, cara, vão ser 5 pessoas trabalhando nesse projeto aqui que precisam ter visibilidade. O Smartsheet, eu brinco que é a evolução do Excel, que o Excel não tinha entregue ainda. Porque era um Excel, basicamente, que você conseguia transformar facilmente num dashboard com notificações, com workflow, com um trabalhinho, e era muito feito para o usuário, não programador, né? Então, é o passo antes da IA. Então, ele ajudou muito nisso. Até perdi o ponto aqui. Mas em ter essas mudanças dentro da própria empresa, de ter entregas menores, né, projetos menores até o maior, acho que eu fui fazendo essa evoluçãozinha. Só para voltar aqui, para não fugir muito do tema e ficar mais em produtos, hoje o que seria melhor, vamos dizer assim, para eu conseguir entregar essa visão, né, eu começar a ter esse posicionamento mais de gestor de produto, ao invés de líder de e-commerce, que é hoje a função que eu tenho. É muito mais eu começar a mostrar as coisas de uma maneira diferente e começar a colocar mais as metodologias, colocar mais rotinas, trazer um pouquinho mais, ao invés de falar análise de feedback de cliente, começar a fazer trabalho de discovery, de pain points, o que seria mais fácil de eu começar a fazer essa transformação, essa jornada, no que eu já faço hoje,
É. Qual seria a maneira mais Eu acho fácil? boa. Eu acho que é menos uma questão de nomenclatura e mais uma questão de aplicar os princípios mesmo que você está aprendendo ali nos cursos, enfim, na literatura. É aplicar esses princípios. É menos o que eu chamava de feedback do cliente, agora eu vou chamar de discovery. Assim, isso tem impacto zero, né? Assim, continua sendo feedback do cliente, continua sendo. é, eu acho que é uma questão de mudança de comportamento, assim, do tipo, vem uma pessoa da área sei lá, de vendas e fala, Bruno, precisa implementar XPTO no produto. E aí, não sei se antes você recebia isso e falou, beleza, vou implementar para você e tal, e sai implementando, olha, saiu até os desenhos ali. Você agora falar, cara, entendi que você está me pedindo para implementar isso, mas por que você quer que eu implemente isso? Por que isso é importante? Que problema que a gente está resolvendo, né? Que resultado que a gente espera atingir implementando isso? Ou seja, entender um pouco mais desse contexto para você conseguir ir lá para o time e conseguir pensar em soluções, né? O nosso papel como pessoa de produto é muito menos implementar aquilo que foi pedido e muito mais encontrar soluções para problemas que nos são trazidos, né? Acho que tem essa mudança de perspectiva que ela é muito importante. Empresas mais tradicionais, né, como que você está, existe um comportamento muito comum de olhar a TI como fábrica de feature, fábrica de funcionalidade, né? Bruno, implementa isso aqui. Bruno, implementa esse outro aqui. Para a gente vender mais, precisa ter essa outra funcionalidade aqui. Precisa mudar a cor do botão, precisa não sei o quê. Enfim, a gente acaba virando uma fábrica de funcionalidades. Quando na verdade, não. Na verdade, o nosso papel ali é de solucionador de problemas, né? Resolvedor de nós ali, no final das contas, né? Então, muitas vezes a pessoa ela traz para a gente, precisa implementar XPTO, mas por trás do XPTO tem um problema que precisa ser resolvido. Então, a maneira de você aplicar, né, esses princípios de cultura de produto aí dentro de onde você está, é você questionar isso, falar, poxa, isso que você está me trazendo, entendo por que você está me trazendo, mas me conta mais, qual é o problema que a gente está querendo resolver? Por que esse problema ele é importante para a gente? Como é que a gente vai saber que esse problema está resolvido? Como é que a gente mede isso, né? Então, trazer essas perguntas, pode ser que a pessoa do outro lado fique um pouco irritada de ver você perguntando isso, né? E aí, a recomendação é você falar, olha, porque essa ideia que você trouxe é uma ideia muito bacana, mas, assim, se eu levar para o time só essa ideia, pode ser que essa ideia demore muito tempo para ser implementada. Então, se você me contar um pouco mais do problema que está por trás dessa ideia, do que você está querendo resolver, pode ser que o time consiga criar uma solução muito mais simples de implementar, mais rápida de implementar, mais barata de implementar. Quando você fala essas palavras simples, rápida, barata, aí o pessoal começa a te dar um pouco mais de atenção. Então, eu acho que é muito menos uma questão de nomenclatura e muito mais uma questão de comportamento mesmo, de mudança de comportamento, né? de mudança da forma como você toca o teu trabalho no dia a dia. Né? E acho que a principal mudança é essa mudança de sair de executor de demandas para um solucionador de problemas. Né? Não, nisso que você comentou é basicamente o dia a dia, né? Então, por exemplo, alguém pede alguma feature nova e a comparação é muito injusta. O pessoal coloca assim, mas a experiência Amazon tem isso, o cliente tem isso. E eu sempre brinco, eu falo, a Amazon constrói do seu centro para as pontas focado na experiência do cliente. Se ela tiver que reconstruir todo o CRM dela hoje, ela vai tomar essa decisão, ela vai fazer. As outras empresas não. A Amazon é uma empresa tecnológica, ela tem essa raiz. A nossa não, é ao contrário. Claro que a gente trabalha para isso, né? A gente é de digital, a gente tem que buscar isso. Então, uma feature que pode ser considerada tipo básica é muito difícil. Principalmente se essa feature ela é que vai atender só o meu mercado, só o Brasil, por exemplo. Porque geralmente você faz assim, eu tenho essa dor, outros mercados têm essa dor também, vamos trocar a jornada? Então a gente precisava melhorar o fluxo de ordem de compra. Tinha muito campo, era feio, era mais quadrado, a gente precisava melhorar. Então, isso é uma feature meio que global, porque é a experiência do usuário de uma maneira geral. Menos telas, menos campos, mais formas de pagamentos, e aí você começa a aprofundar. Chega um momento onde começa a ficar muito específico. E aí vem aquela pergunta de IT. Tá bom,
se eu te der isso, vai custar isso, em quanto tempo você me paga isso de volta? E aí, muitas vezes você fala, eu consigo te pagar em 6 meses, 8 meses, 1 ano. Muitas vezes você começa, não, eu não posso tomar essa decisão baseada em ROI financeiro. Então você traz mais dados. E fica muito uma negociação. Então, você comentou um negócio de entender melhor qual que é a dor final. Isso até é válido pensando no que eu poderia fazer agora diferente. Tá? Vamos entender realmente qual que é o que esse cara está falando para ele propor isso. Porque antes era assim, vou dar um exemplo simples. Vamos implementar Pix agora no e-commerce, porque todo mundo quer Pix. O cliente vai pagar mesmo por Pix? Porque eu estou falando de um ticket mais baixo aqui, de acima de 40 mil reais. Então ele vai fazer isso? Vai. Sim, não sei, vamos validar. Mas a ideia parece óbvia, porque Pix está aí para o Brasil, assim, todo mundo tem e é ótimo como ferramenta, mas o meu cliente vai usar o Pix? Ou ele ainda vai preferir o cartão de crédito em 10 vezes? E é muito assim. Recebi essa demanda, eu já tentei, fazendo até um meia-culpa, ok, vamos fazer Pix, vamos. Apresenta para o time global, você tem dinheiro para investir? Não tem. Então vai ter que entrar numa fila aqui de projetos, porque o global ele atende todo mundo. Todas as regiões, todo mundo tem e-commerce, ele atende. Então, no momento, não tem dinheiro, vai entrar aqui dentro do nosso budget. E aí começa aquela matriz 80-20 de esforço do global. E talvez eu poderia fazer o seguinte, para quem sugeriu o Pix, vamos tentar entender melhor se eu posso fazer de alguma maneira diferente, ou até chegar, não, realmente, o Pix é o que faz sentido e a gente traz aqui com mais força, traz vendas, traz números, traz, não sei, traz parceiro, e aí começa a validar. Mas talvez esse ponto de investigar um pouquinho mais a demanda que veio meio que já pronta para ser executada, poderia evoluir nesse trabalho de mais produto, porque para mim é muito assim, beleza, tem essa feature, eu vou atrás para resolver. Eu posso não conseguir, posso conseguir, mas não para agora, ou posso conseguir para o próximo ciclo. Né? Aqui as releases de entrega, geralmente em 3 meses. Assim, todo mês tem entrega, mas para eu conseguir bolar o projeto, trazer todo mundo, desenvolver, e é claro, depende da dificuldade. Mas poderia ser alguma coisa que eu poderia, nessa abordagem, evoluir meu processo de ser um pouquinho mais investigativo, entender um pouquinho mais trazer mais, e até me ajudaria a defender melhor essa ideia para quem eu preciso pedir aprovação. Acho que seria esse o contexto. Acho que é bem por aí mesmo, acho que é bem por aí. Acho que você está no caminho certo, Bruno, muito legal. Poxa, cara, super obrigado aí por ter topado aí a nossa conversa e ter trazido seus pontos. Acho que a gente conseguiu cobrir pontos bem interessantes aí, matriz poder e interesse, essa questão da cultura também de produto ali. Acho que a gente é, conseguiu pontos bem interessantes que acho que vai ajudar muita gente aí. Super obrigado por ter topado. E boa sorte aí no teu caminho aí, na tua transição. Acho que você está no caminho certo, viu, Bruno? Não, eu que agradeço por essa oportunidade aqui riquíssima de falar com alguém que já tem experiência e praticamente é um profundo conhecedor de produtos, uma pessoa que está entrando agora nesse ambiente. E a minha dificuldade sempre foi muito em todo mundo fala de produto e está muito linkado ou a 100% tecnologia ou a startup. Nunca está num ambiente mais de empresas mais tradicionais. E essa vamos dizer assim, a dificuldade, onde é trazer essa vivência de produto, você pode aplicar hoje para qualquer plataforma que você, no meu caso, plataformas que eu tenho interna, eu posso gerir produtos, e na minha cabeça nunca tinha se passado, você gere um produto, porque ainda estava linkado, o produto é o que eu vendo. Não, o produto é qualquer coisa que alguém consome, seja ele externo, clientes, ou seja plataformas internas. Então eu, de novo, agradeço muito aí pela oportunidade, pelos insights, e vou continuar aí estudando aí e evoluindo para ser um profissional cada vez melhor. É isso aí, show de bola. Poxa, obrigado mesmo. E você que ficou até aqui, espero que tenha sido útil ali a nossa conversa. Se você quiser ter uma conversa como essa, é só usar aí o link da agenda. A gente sempre publica nos episódios aí o link da agenda, marcar na minha agenda e a gente faz essa mentoria aqui, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de várias outras pessoas. E é isso aí, obrigado, valeu.
A gente sabe como, né, seria importante a gente poder conversar com nossos usuários, nossos clientes todo dia, toda semana, mas a correria de produto não deixa. Por isso a gente criou a Revelume. A Revelume é uma ferramenta que ajuda exatamente nisso. Olha que bacana. Aqui eu tenho a definição, né, da minha pesquisa. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre Netflix para a gente conhecer descoberta de conteúdo, né? Então a gente vai conversar com pessoas para saber como que elas escolhem o que elas vão assistir. Aqui as perguntas, né? Como você normalmente decide o que vai assistir, e se já teve uma situação que ficou muito tempo sem conseguir escolher, né? Aí uma vez isso tudo definido aqui, você dá contexto, você dá uma série de informações, qual é a tua hipótese principal, que decisões dependem dessa pesquisa, né? E a partir daí você sobe a tua lista de contatos aqui, você sobe um CSV com a tua lista de contatos. Ou você pode adicionar manualmente, o que você precisa dar de informação? Somente o telefone, o nome da pessoa e o contexto. Ela assinou durante X tempo e cancelou e assim por diante. Ela é multi-idioma, inclusive. E aí, a partir daí, você dispara as pesquisas. E aí você acompanha as conversas. Isso é super legal. Então, um exemplo aqui de uma pesquisa que foi comigo aqui, né? A conversa toda aconteceu aqui, quero participar. Aí ela faz a pergunta, aí eu respondo, e assim por diante, né? Até chegar no final. Né? Ela faz uma série de pesquisas. E aí depois, uma vez concluído, o que acontece? Você já com 2 ou 3 pesquisas já pode gerar o teu relatório. O teu relatório já tira uma conclusão, te dá alguns drivers aqui, né, desconfiança, né, e relevância das recomendações, necessidade de estratégias para descobertas externa, né, de conteúdo e assim por diante. Ele te dá uma série de insights aqui interessantes, inclusive com texto, quotes ali, né, citações, e próximos passos, né? Que mais que você pode testar no seu produto, né, para melhorar, te dar inclusive sugestões ali, até com direito a PRD aqui, para criar PRD, te dá um resumo numa frase, e para te manter constantemente pesquisando, ela tem aqui as próximas pesquisas, né, te dá sugestão, olha, aprofundar o conhecimento sobre fontes e critérios e processos, né, de decisão para buscar conteúdo, e assim por diante. Então é só clicar no botão e criar nova pesquisa. Então, poxa, se isso fizer sentido para você, assim, para a gente aqui, a gente está acelerando bastante, nossos clientes aqui também estão acelerando bastante sua pesquisa. Se fizer sentido para você, revelume.com, com i, revelume.com.